Olá, irmãos, boa noite. Meu nome é Alan, eu sou consagrado na Comunidade Aliança com promessas definitivas, sou celibatário já com votos perpétuos e para mim é uma alegria poder partilhar um pouco com vocês sobre o meu processo de missão, né? O tempo que eu vivi como aliança missionária, meu tempo de missão especificamente como comunidade de vida, né? Porque nós, como aliança, vivemos num estado permanente de missão, né? E para mim é muito interessante, uma grande gratidão, né? Porque eu tive missão aí em Recife. Eu fui, na época eu era D1, fiz um processo de discernimento desde o meu P2, iniciei o processo de discernimento, ingressei no discipulado, e aí já no meu D1 fui em missão. E é bem interessante assim, né? Eu vou tentar resumir um pouco como é que foi o processo, né? Eu fiz vocacional para a comunidade de vida, no meu primeiro ano, 2004. E aí fiz um discernimento que não era isso, que era aliança, enfim. No outro ano fiz vocacional para aliança, mandei carta, ingressei. E sempre tive um desejo de missão, né? Mas quando eu entrei na comunidade, eu comecei a trabalhar, estudar, uma vida normal, né? E aí comecei a não querer mais. E aí começou um processo de Deus na minha vida, né? Deus me levando a esse processo de discernimento para ir em missão. E foi uma iniciativa muito de Deus, porque eu não queria, né? Não queria mais. E aí Deus foi conduzindo, enfim. Em outro momento eu conto porque não dá tempo, porque seriam muitos detalhes, né? Mas Deus me deu muitos sinais e um deles foi na reciclagem. Que uma reciclagem Deus me falou que era para eu ir em missão e eu disse que não iria, eu me fechei totalmente. E no outra reciclagem, no mesmo ano, Deus deu uma profecia que Deus tinha chamado um jovem a ir em missão para um lugar onde passava um rio pela cidade. E esse jovem tinha dito não a Deus, né? E as pessoas estavam morrendo porque esse jovem tinha se negado a fazer a vontade de Deus. E aí foi quando eu entendi que era eu, né? Assim, que esse jovem era eu. Na época eu tinha, acho que se eu não me engano, 20 para 21 anos, né? Eu morei aí em Recife de 2009 e 2010, né? E aí, após essa profecia, enfim, eu realmente me decidi mandar carta, mandei, né, dei o passo. E aí, para minha surpresa, muito surpresa mesmo, porque Recife era uma cidade que eu tinha até medo de conhecer, de ir, porque o povo fala muito, né, que é perigosa, enfim. E aí, para minha surpresa, veio a minha resposta, que eu fui enviado para a missão de Recife, né? E com a missão de fundar o projeto Juventude para Jesus, né? Que na época aí em Recife só tinha a Secretaria Jovem, não tinha o projeto ainda, né? Então eu fui enviado para Recife, e aí é tão interessante que nessa época eu me formei, eu fui para Recife no processo de caminhada, estava caminhando, trabalhava, mas um dos sinais que eu pedi a Deus foi a demissão e eu fui demitido. Enfim, tudo aquilo que Deus foi conduzindo para que eu fosse em missão, né? E aí, fui para Recife, fui para a fundação do Projeto Juventude, fui com muitos medos, muitos anseios, muitas expectativas. Eu lembro que no dia de ir embora, assim, um dia antes, eu chorava muito, com muito medo de não conseguir, de como é que ia ser, de ser muito difícil. E eu partilho com vocês, né, que para mim, em missão, a minha vida era uma antes de eu ir em missão, e quando eu fui em missão se tornou uma outra vida, né? Sempre fui muito caseiro, muito de casa, muito dependente da minha mãe, do meu irmão, enfim, uma dependência familiar muito grande. E ali naqueles anos, foram anos onde eu pude crescer como homem. Crescer na dimensão da minha independência, na dimensão das minhas escolhas. E fazer escolhas, qualquer tipo de escolha, ela vem junto com as escolhas, as coisas boas e as coisas difíceis, né? As coisas mais complicadas. Aí eu cheguei em Recife, muito jovem, né, nessa descoberta de como seria tudo, com uma missão muito árdua, né, que era dessa fundação do projeto. E aí fui vivendo, né, e para mim as grandes graças, aí eu vou partilhar um pouco já das graças, dos desafios, né, que a missão marcou para mim nos dois aspectos fundamentais da minha vida, né, que foi a minha consagração. Eu me consagrei aí em Recife, me consagrei em missão, né, e a descoberta do meu chamado ao celibato. Na verdade, não a descoberta, porque a descoberta mesmo já, no fundo eu já sabia, né? Mas na verdade foi o contato com a vida celibatária da Comunidade Aliança. Ah, mas como se não tinha nem celibatários na Aliança? Porque eu morei com Jaira, que tá aí para fazer os votos perpétuos, né? Eu morei com ela e com outra irmã da Comunidade de Vida, e eu comecei a ter um contato maior com o celibato, né? Então, para mim, acho que as grandes graças, os grandes marcos da minha vida missionária foi a dimensão da minha consagração de vida e a dimensão do meu estado de vida, né? E aí eu fui como discípulo, né? Então foi um tempo de muitas descobertas, porque
Vocês sabem que o irmão da comunidade de aliança, muitas vezes ele não está preparado, ele não entende muito como é o ritmo da comunidade de vida, ele até conhece de fora, mas é diferente quando você está dentro, né? E aí lá, na comunidade de vida, eu pude ver e pude tocar no cerne do carisma, né? Como a gente sabe, o núcleo central da vocação. Realmente eu pude ver que é verdade. É lá onde jorra todas as graças, toda a força para a vida da comunidade de aliança e a vida da obra, né? Então eu aprendi na missão a dimensão e a importância da vida de oração, por exemplo. Por mais que o meu corpo não quisesse, por mais que a minha cabeça não quisesse, não estava ali, mas eu estava, naquele momento, um horário reservado para a oração, né? Por mais que eu não quisesse, por mais que fosse difícil, o meu corpo estava na oração, né? E eu lembro que quantas orações pessoais, quantas orações comunitárias eu dormia, eu cochilava, era difícil, eu lutava. Mas como para mim se tornou a vida de oração um valor, né? Como se tornou importante. Como também foi importante a dimensão da vida apostólica, né? De como eu pude tocar e eu pude perceber a importância da comunidade de aliança na obra. A importância da comunidade de aliança para a comunidade de vida. Na minha época, e você há de convir comigo, já faz muitos anos, né? Que eu fui em missão. Então, na minha época, a missão de Recife tinha 12 anos. 12? Não, tinha 7 anos. 7? Era, fundou em 2002, isso mesmo. A missão tinha 7 anos, então tudo muito pequeno, uma comunidade de aliança muito pequena. E para mim foi um choque de realidade, porque eu vim de uma missão, né, de Natal, que a minha célula tinha 40 pessoas, 42 pessoas. Quando eu cheguei na missão, a assembleia tinha 45 pessoas. E a minha célula tinha 10, então, enfim. Então, e eu fui vendo a importância da comunidade de aliança para a comunidade de vida, para a missão, né? Eu fui descobrindo de como é importante os irmãos da comunidade de aliança ensinarem os outros irmãos a serem comunidade de aliança, né? Eu lembro que muitas pessoas me procuravam e perguntavam: Alan, como é que é em Natal isso? Alan, como é que é isso em Natal, né? E eu ia dizendo a partir de um irmão que era da comunidade de aliança. E aí, fui aprendendo a dimensão da vida comunitária, da vida apostólica, né? Eu vou voltar para a vida apostólica. A vida apostólica é a dimensão dos jovens, né? Como para mim foi importante a fundação do Projeto Juventude, a gente construiu as nossas salas, os nossos eventos, o primeiro Acampus de Recife, né? Eu sei que Recife teve uma refundação do projeto, mas a fundação mesmo foi em 2009, né? Foi no Renascer, a gente fez a fundação oficial do Projeto Juventude, fizemos o primeiro Acampus e você vê os frutos serem lançados, né? Hoje eu olho para a missão e vejo o tamanho que a missão se tornou, eu vejo a grandeza do Acampus e disse: meu Deus, quem estava lá atrás comigo sabe que, né? Os que semeiam entre lágrimas ceifaram a alegria, né? Porque nós tivemos um campus muito pequeno, com muitos problemas com o local, teve roubo, teve várias coisas, mas hoje o acampamento tem uma estrutura bem melhor, né? Então, e foi no meio dos jovens, foi no apostolado, na vivência ordinária, que eu fui descobrindo o meu chamado ao celibato, né? Mas eu falo já também sobre isso. Então, a dimensão apostólica, a dimensão de estar onde a comunidade precisa. Eu, no primeiro ano, fui para essa fundação do projeto, coordenei o primeiro ano, e aí depois, no outro ano, a comunidade me confiou outras realidades, né? Coordenei o centro de formação e coordenei a providência. E como para mim foi importante também, como a aliança está nessas atividades. Na missão do centro de formação, foi importante porque foi me abrindo para o lado mais formativo, de estar com extramuros, né? Com sair do Shalom. Nós tínhamos CFBs no Ferreira Costa, enfim, tínhamos várias atividades fora, né? E também a dimensão da providência, por quê? Porque me fez tocar na providência divina, me fez tocar em Deus que providencia tudo e que passa pelas mãos dos irmãos da comunidade de aliança, né? Que passa pelas nossas mãos. E eu brincava dizendo que eu dizia: gente, quando eu ia fazer qualquer pedido, qualquer coisa assim, olha, eu estou falando de aliança para aliança. Eu sei do que vocês vivem, eu sei dos desafios. Então eu falo de alguém que fala de aliança para aliança, né? A dimensão da vida comunitária é muito importante, a importância dos irmãos. E aí, gente, eu estou tendo que resumir porque o tempo é pouco, certo? A importância também dos irmãos da comunidade de vida socorrer os irmãos da comunidade de aliança, estarem atentos aos irmãos da aliança. E aí você que está me ouvindo, que é da comunidade de vida, olhe para os irmãos da aliança, eles precisam de vocês. Eles precisam do auxílio, da ajuda. Eles precisam de um abrigo, muitas vezes, que é a casa comunitária. E eu digo o contrário. Nós da aliança temos o dever de cuidar dos nossos irmãos da comunidade de vida que estão na vinha. Cada um está na vinha que Deus confiou. E esses irmãos, eles estão a serviço do Shalom, a serviço da nossa vocação. Então, a gente consegue muitas vezes, como aliança, desopilar, sair um pouco daquele ritmo. Os irmãos da comunidade de vida têm mais dificuldade. Então, nós precisamos socorrê-los. E eu pergunto a você da aliança: você está atento aos seus irmãos da comunidade de vida? Se eles precisam de alguma coisa, se eles estão passando necessidade,
Se você vê aquele irmão da comunidade de vida com a mesma roupa sempre, com o mesmo sapato, talvez ele esteja sem nada, esperando que você partilhe. Eu digo isso porque eu vivi isso. Eu passei um tempo na missão que eu passei 4 meses com uma calça jeans. Foi uma obra na minha vida, né? Essa calça era guerreira, era pra tudo. Pra oração, pra apostolado, pra vigília, pro que tivesse. Mas foi importante. Porque alguns irmãos me perguntavam se estava fazendo alguma coisa, olha, cuidavam. Outros não, mas outros sim. Então, essa grande graça da dimensão da unidade, né? De você ver os irmãos, ver a fraqueza dos irmãos, mas ver também a luta de cada irmão, né? E, gente, eu vi muitas fraquezas, muitas. Quem sabe dessa época que eu morei aí, muitas. Mas eu vi muitos irmãos virtuosos. Tanto na comunidade Vida como na comunidade Aliança, né? E aí, né, também em Recife, nessa época, eu namorava já, né? Minha ex-namorada também era consagrada. E foi vendo com os jovens e vivendo a vida apostólica, a vida comunitária e conhecendo um pouco mais sobre o celibato, foi que eu fui descobrindo meu chamado ao celibato, né? No meio dos jovens e na vida comunitária, né? E aí fiz um processo, enfim, namorei. O meu tempo todo de namoro eu estava em missão. Namorei, terminei o namoro ainda em Recife, morava ainda já no finalzinho. E fui e comecei o meu processo de discernimento para o celibato, né? Enfim, e aí quando voltei de missão, fiz o meu processo de discernimento e terminei me consagrando ao celibato, hoje tenho votos perpétuos. Mas assim, para mim, a missão foi um profundo momento de amadurecimento. Eu sou outra pessoa, porque você aprende a dar valor às pequenas coisas, você aprende a dar valor às pessoas, você aprende que você está sempre em missão. E para mim, falar da missão de Recife é falar de um marco na minha vida. Tive inúmeros sofrimentos, muitos. Quem me conhece, eu não perguntei a Valéria se era um céu de postulante, discípulo consagrado, né? Ou definitivo. Mas quem me conhece sabe que eu sofri muito. Mas eu fui muito feliz. Se eu fosse, me perguntasse de novo, talvez eu fosse e escolheria viver com os mesmos irmãos, com as mesmas fraquezas, com os mesmos pecados. Mas eu não seria o mesmo, eu seria diferente, né? Eu costumo dizer que naquela época eu era muito jovem, então eu estava descobrindo a vida também. E a vida na comunidade de Aliança. E naquela época a Aliança Missionária era muito diferente, a estrutura. Não tinha sua definição de como era a nossa vivência. Não tinha uma dimensão de como era que a gente deveria viver, como era que funcionava. Não tinha. A gente tinha que ir vivendo mesmo, desbravando, né? Mas, como eu fui feliz e sou grato a Deus pela missão de Recife, né? Por ter visto que Deus foi construindo a minha ida para lá, que eu fui para onde Deus queria, cumprir a missão e tenho fé em Deus que consegui cumprir, né? Hoje eu olho para a missão de Recife, hoje eu olho para as dimensões apostólicas, comunitárias, e digo, meu Deus, como mudou, como tudo mudou, né? Eu morei numa época que não tinha Santíssimo, eu morei em Boa Viagem, né? Não tinha Santíssimo na casa comunitária, não tinha Santíssimo no Shalom. Então você imagina aí uma casa sem Jesus, né? Como era complicada. Mas eu tive a graça de, no meu último ano de missão, Jesus ser entronizado no Shalom, no aniversário da vocação. Nós choramos muito nesse dia, eu lembro, porque era um grande marco para a missão. A missão até então, esses anos todos, nunca tinha tido o Santíssimo, né? E ali, o Santíssimo chegava na nossa casa e como tudo foi mudando, né? Com a chegada de Jesus. Então eu teria, gente, muitas coisas para falar, mas o tempo é curto, só tenho 15 minutos. Mas é isso, né? Assim, a minha vida vocacional, ela hoje é outra. Hoje eu entendo o meu papel como comunidade de aliança. Hoje eu entendo o papel da comunidade de vida e a importância de um para com o outro. E o socorro que foi um para o outro. Vi profundamente as fraquezas da comunidade de vida, como vi profundamente as fraquezas da aliança. Vi muitas fraquezas dos meus irmãos, mas tenho certeza também que eles viram muitas das minhas fraquezas. Mas tenho certeza ainda mais, depois da missão, que a minha vida consagrada foi dada a Deus, não às pessoas, não às estruturas, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado para quem vai em missão. É saber que a sua vida é consagrada a Deus. Fraquezas vão ter, vai ter as suas, vai ter as dos seus irmãos, que você vai errar muito, mas também vai acertar, né? E é isso, gente. Acho que no geral tentei dar uma explanação bem geral. Sou muito grato a Deus mesmo pela missão de Recife. Já voltei várias vezes. Hoje, né, quando eu volto, não reconheço mais quase ninguém, porque a missão cresceu muito ao longo desses anos, graças a Deus, né? Até brinco, meu Deus, na minha época foi tanto sofrimento e agora é só as graças. Mas é isso, né? Quando eu tava pra voltar pra casa, no meu discernimento para retornar, né? Deus me deu uma palavra que diz assim:
partireis com alegria e em paz sereis reconduzidos, né? E eu voltei para a missão e voltei um tempo muito difícil, o meu retorno foi muito, muito desafiante, mas eu tenho certeza de que eu fui para Recife para dar o meu melhor, fui para ofertar a minha vida, para dar os meus 2 anos, e eu brinco, né, dizendo que eu dei 2 anos, 10 dias e 15 horas da minha vida a Deus, na missão de Recife, né? E hoje posso, na vida de muitos irmãos, colher os frutos, né? Muitos irmãos caros, que eu trago até hoje. E aí eu vou até tirar onda aí. Gente, Geórgia, eu conheci bem jovenzinha, Geórgia vocacionada. A gente chama ela de Georótica, porque ela era sempre muito agoniada. Priscilinha, Cris foi da minha célula, se consagrou comigo. Então muitos, Germando, eu vim entrando né, no Shalom, no vocacional, Ana Cris, Josué, eu vi Josué entrando no Shalom, né? Então, quantos irmãos que hoje são lideranças na missão, que hoje estão à frente, que são autoridades, ou que estão... Tia Terezinha, meu Deus, como eu lembro dela, a nossa célula, de Tia Terezinha indo para a célula com as suas debilidades, mas participando de tudo, né? Tia Riso e seu Nunes, meu Deus, quantos irmãos caros, Ana Priscila, Ana, e aí teria aí vários, e Armezinda, vários irmãos aí muito caros ao meu coração que puderam ver as minhas lutas, que foram um grande socorro de Deus na minha vida, né? Aí, então, gente, é isso. Acho que a vida de quem vai em missão é outra. A pessoa, ela tem uma outra visão. Não estou dizendo que quem não vai não tenha, certo? Mas a pessoa que vai em missão, ela tem uma visão da comunidade muito mais alargada. Ela vai tendo experiências muito mais alargadas. Mas eu também não sou daquele time que diz assim, todo mundo deve ir em missão. Acho que não. Acho que deve ir em missão aqueles que são chamados por Deus, porque é uma obra própria na vida do irmão da aliança, aí viver e estar em missão como comunidade de vida, né? Não são todos, acho que conseguiriam. Porque não é tão fácil, né? É um pouco... Eu sempre brincava assim que a gente dava sempre numa redoma de vida, né? Então toda hora todo mundo nos olhando, nos percebendo. Então não é tão simples. E muitos irmãos da comunidade de vida também que eu morei, morei com Débora do Missionário Shalom, com Rafael, que já é seminarista, que é quase padre, né? Padre Cledson, morei com ele. Enfim, quantos irmãos, morei com 3 turmas, né? Aí em Recife. Quantos irmãos, a própria Jair, né? Que trabalhava no vocacional quando eu era vocacionada, foi em missão, moramos juntos. Ela foi um grande auxílio no meu discernimento para os votos perpétuos, né? Para os primeiros votos, né? Comecei a ter contato com o celibato pela vida dela, vida de Cássia. E aí, ela me viu me consagrando, fazendo os meus primeiros votos perpétuos. E hoje eu vou ter a graça, se Deus quiser, de estar aí na missa dela, né? Dos votos perpétuos. Então, gente, a vida da comunidade muito dinâmica é muito boa, né? Muito boa. E a comunidade, o tempo de missão me ensinou muito a ser quem eu sou, né? Então, eu sou muito grato à missão de Recife. Muito grato por ver os frutos. E eu até, inclusive, eu tenho guardado o meu primeiro tal, da minha primeira consagração, né? Eu até botei ele hoje, que ele foi guardado. E eu fui gravar esse vídeo e disse, não, vou botar porque tem um significado, né? Então esse tal aqui foi o tal da minha consagração aí em Recife. Eu usei ele como D2 e me consagrei, a gente usou o mesmo tal, né? Porque era pouca gente. E aí, eu até botei ele o mesmo tal para poder falar para vocês, né? Então, muitas coisas eu devo à missão de Recife, né? Então, muitos amadurecimentos, muitos crescimentos, muita experiência de Deus, do carisma, muita experiência da humanidade, de pecado, de fraqueza, de sofrimento também, que faz parte, mas sou muito grato a Deus por ter vivido aí esses 2 anos, 10 dias e 15 horas, né? Então é isso, meus irmãos, Deus abençoe. Se você sente no teu coração chamado à missão, vá, não tenha medo. Deixei tudo para ir, deixei saí do meu trabalho, deixei minha família, terminei minha faculdade, fui sem nada. Quando voltei novamente sem nada, tive que reconstruir tudo. Mas não me arrependo. Não me arrependo porque valeu muito a pena, porque hoje eu sou uma outra pessoa. Beleza? Então valeu, Deus abençoe. Eu vou mandar aí pro Valério também algumas fotos da época da minha missão, a fundação do Projeto de Juventude, primeiro Acampos, a minha consagração, né, com outros irmãos, Marcela, Cris, Renilda, Sidney. Então, assim, foram tempos muito importantes na minha vida. E aí eu vou mandar umas fotos para vocês darem uma olhadinha também, certo? Deus abençoe, shalom a todos.